eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da Costura Brasil Mac. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente pro vídeo. Olá pessoal, bem-vindo novamente aqui ao canal da Costura Brasil Mac. Vamos para a dica de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o ponto da overlock. Como você faz para aumentar e diminuir o ponto do overlock. E outra coisa, para que serve essa alavanca aqui na lateral da máquina? Para que ela serve, como funciona e para que você pode usar ela? A alavanca que a gente chama de alavanca do diferencial da máquina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para que toda terça e quinta noite você possa receber os nossos vídeos diretamente no seu celular. E lembrando, agora nos próximos dias, aqui o pessoal da Brasil Mac vai começar a criar videoaulas, cursos para que você possa estar se adequando mais, se aprofundando mais em cima das manutenções de máquinas de costura. Vamos dividir por módulos aí para que você possa comprar certinho aquilo que você precise, exatamente a parte da máquina onde você mais precisa estar aprofundando seu conhecimento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a máquina, sobre o tamanho do ponto do overlock. O que seria o tamanho do ponto? Fiz aqui uma costura, o tamanho do ponto nada mais seria do que a distância em que a máquina vai fazer um ponto ou outro em cima do tecido na costura. Como você sabe o tamanho do ponto que a máquina está e como você consegue modificar essa situação? Vamos abrir essa tampa. Aqui estamos usando um modelo de máquina específicos, mas todas são muito semelhantes. Então aqui na parte de baixo da máquina, aqui próximo do aparelho de arremate, temos um botãozinho, onde você percebe que você empurra ele e quando solta ele volta para fora sozinho. Ele tem uma mola que leva e traz ele de dentro para fora da máquina. Você empurrando esse botão, mantendo ele pressionado, você vai vir aqui no volante da máquina e vai girar o volante segurando o botão pressionado até que você perceba que o botão foi mais para dentro, que ele entrou totalmente para dentro aqui na máquina. Aí você aqui na alavanca você percebe que ele está travado, ele ficou praticamente preso. É onde você vai ver o tamanho do ponto que está a sua máquina. No caso dessa daqui, ela está no ponto número 6. Então você vai poder aumentar o ponto até no ponto número 7, que é o maior, o ponto mais grande que essa máquina vai fazer. Ou você pode vir aqui e diminuir até o ponto número 1, que é o ponto menor que a máquina vai fazer. Vamos fazer um teste aqui para que você veja a diferença entre um ponto e outro da máquina. Vamos colocar aqui no ponto número 2 e vamos fazer um teste para ver como que vai ficar o tamanho do ponto. Vamos fazer uma costura aqui. Você percebe que a máquina quase nem sai do lugar. O ponto fica praticamente um ponto em cima do outro. Então quer dizer que ele está num ponto bem pequenininho, bem miudinho. Vamos mudar isso aqui um pouco, vamos aumentar, vamos colocar no ponto 7, que é o ponto maior que a máquina vai fazer, para que você veja a diferença entre um ponto e outro. Vamos segurar aqui esse retalho, para você ver aqui a diferença, que ficou o ponto número 2 e o ponto número 7. Então um ponto bem pequeno, outro um ponto bem grande. Isso vai variar conforme o tecido que você vai fazer, conforme o artigo que você vai estar trabalhando, você vai ter que fazer um ponto maior ou menor. Claro, quanto menor o ponto, mais devagar a sua máquina vai ir, mais devagar ela vai puxar. Quanto maior o ponto, mais rápido a sua máquina vai puxar. Então, isso é a parte do tamanho do ponto. Vamos colocar ele aqui num ponto número 6 para a gente continuar aqui a explicação. Vamos deixar aqui num ponto normal que a gente consegue fazer bem nesse tipo de tecido aqui. Certo, gente? Vamos falar agora sobre o que eu falei para vocês agora há pouco, sobre a alavanca do diferencial. Para que serve essa alavanca aqui? Que você pode colocar ela tanto bem para cima quanto bem para baixo. Ela tem aqui essas numerações. Geralmente é de 1 a 4. Então agora ela está no número 1, ou eu posso ir baixando ela e colocando ela mais para baixo. E tenho aqui a minha porquinha aqui, meu parafuso para travar ela no tamanho que eu preciso. Para que serve isso, gente? Vamos olhar aqui a parte dos impelentes da máquina, aqui a parte dos dentinhos, e ver o que movimenta. Como funciona isso? Quando você for mexer no tamanho do ponto,
você percebe que tanto o dente dianteiro quanto o traseiro, ela vai mexer os dois dentinhos. Então, quando a gente mexe na alavanca do diferencial, você percebe que ele vai mexer apenas no dente dianteiro da máquina. Você pode ficar olhando aqui essa fileira de dente. Quando eu mexo aqui na alavanca do diferencial, ó, ela está mexendo, não sei se você consegue ver que ele vai para frente e para trás, para frente e para trás. Então, quanto mais para baixo a minha alavanca aqui, mais o dente vai ir para trás. Isso é sinal que ele vai fazer um movimento maior. Quando eu giro aqui a minha máquina com a mão, você percebe que ele vem bem até atrás e vai bem até na frente. Então ele faz um movimento bem grandão. E quando eu jogo a alavanca toda para cima, você percebe que o movimento que o dente faz de ir e voltar é bem menor. Então isso também influencia no tamanho do ponto. Porém, essa alavanca aqui ela é feita para você modificar o transporte da sua máquina para determinados tipos de tecido. Tecido mais leve, mais pesado. Então o que vai acontecer? Deixa eu baixar toda a alavanca do diferencial aqui da minha máquina e fazer um teste. Muitas pessoas falam que a alavanca do diferencial serve para franzir. E de certa forma serve, porque como o dente dianteiro da máquina vai empurrar mais o tecido do que o de trás, então ela vai acabar sobrando o tecido debaixo da costura. Vamos fazer um teste aqui para você ver como fica. Tá vendo o que acontece quando eu baixo toda a alavanca do diferencial? Ela chega a franzir, o ponto fica bem grandão e chega a franzir aqui o tecido. Deixa eu fazer agora uma outra costura com a alavanca do diferencial toda para cima para você perceber a diferença de uma costura para outra. Deixa eu botar aqui e segurar o meu retalho aqui para você ver. Tá vendo? Com a alavanca toda para baixo, ficou um ponto bem grandão e bem franzido. E já com a alavanca do diferencial toda para cima, ficou um ponto menor e um tecido bem lisinho. Então essa alavanca do lado, o diferencial aqui da máquina, ele vai servir para você controlar o transporte da sua máquina em determinados tipos de tecido. Normalmente ele vai ficar ali na faixa do 1, 2, mas você pode modificar ele dependendo. Ah, minha máquina está dando variação, estou passando um frizz, estou costurando um tecido mais grosso e a minha máquina está dando variação. Então eu consigo modificar isso, eu consigo melhorar isso na alavanca do diferencial. Então o tamanho do ponto, ele é responsável por um ponto maior ou menor aqui na máquina, e a alavanca do diferencial, onde eu vou conseguir controlar para que fique uma costura mais lisa, uma costura mais uniforme. Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês, que vocês têm que tomar um certo cuidado, na verdade um cuidado muito grande, é na hora que você for mexer no tamanho do ponto, na hora que você for vir apertar no botãozinho aqui para mexer no tamanho do ponto, tirem o pé do pedal. Ou melhor, em alguns casos, se você tem alguma dúvida, algum medo, desligue a máquina. Se for com motor direct drive, desliga. Se for com motor convencional, desliga o motor e espera parar. Porque se você encostar no acelerador da máquina com esse botão pressionado aqui, você vai quebrar o diferencial da máquina. Você vai quebrar a parte interna ali que é responsável pela mudança do ponto. Por quê? Porque ela vai estar travada para fazer a mudança do ponto. Então, é uma dica muito importante. Na melhor das hipóteses, tire o pé do pedal, mantenha o pé afastado ali do pedal, ou se quer evitar qualquer tipo de dor de cabeça, pega e desliga a máquina, espera ela parar totalmente e depois mexe. Isso é uma dica muito importante para que você não possa vir a prejudicar em algum momento a sua máquina e quebrar e às vezes ter um custo alto na hora de consertar. Tá joia? Gente, essa foi a dica de hoje, então não se esquece, se está gostando dos vídeos, se inscreve no canal, deixe seu like, ative as notificações, toda terça e quinta tem vídeo novo. E não se esquece, daqui uns dias vai ter curso para que você possa estar adquirindo e aperfeiçoando a sua manutenção de costura. Valeu, gente, um abraço!